E aí galera, tudo bem com vocês? Professor Evandro na área. Moçada, eu tô começando agora um novo vídeo no canal com relação aí às questões para a prova da especialista. Então se você tem interesse nesse assunto, fica conosco aqui no canal. Eu vou começar essa nova resolução de questões de gramática das provas anteriores da especialista. E é claro, é só um compêndio das melhores resoluções. Por quê? Porque eu estou fazendo uma mentoria e caso você tenha interesse, tem um link aí embaixo onde você pode se inscrever para que eu entre em contato contigo e você também faça parte dessa família da mentoria do professor Evandro. E é claro, né? Se esse assunto contribui de alguma maneira para você, então vamos lá, coloca aquele joinha maroto aí, inscreva-se no canal, ative o sininho para que as notificações te avisem toda vez que eu postar um vídeo assim como esse. Sejam muito bem-vindos e vocês já sabem, né? Aluno que fica parado não obtém sucesso. Moçada, forte abraço, Deus abençoe e vamos nos preparar porque o concurso está chegando aí. Então aqui ele fala assim, ó, o excesso e a memória. Um estudo publicado recentemente no periódico científico The Quarterly Journal of Experimental Psychology, caraca, foi foda, mano, hein? Porra, sinistrão, hein? Revelou que pessoas com sobrepeso e IMC acima de 25 tiveram um desempenho pior em testes de memória. Para chegar a essa conclusão, pesquisadores da Universidade de Cambridge, na Grã-Bretanha, realizaram um experimento com 50 participantes com idade entre 18 e 35 anos e índice de massa corporal IMC entre 18, normal, e 51, obesos. Os voluntários foram submetidos a um teste de memória que consistia em um jogo de computador, no qual eles precisavam esconder diferentes objetos em um cenário complexo, como um deserto com palmeiras, durante 2 dias. Após esse período, eles precisavam dizer aos cientistas quais objetos tinham sido escondidos e em qual lugar. Os resultados mostraram que as pessoas com sobrepeso, IMC entre 25 e 30, e obesas, IMC maior que 30, tiveram pior desempenho no teste de memória do que aquelas com um índice de massa corporal considerado normal, entre 18 e 24,99. Eles concluíram também que o rendimento caía conforme o IMC aumentava. De acordo com os autores, esses resultados indicam que o aumento do IMC pode levar a mudanças estruturais e funcionais no cérebro que reduzem a capacidade de formar e recordar memórias episódicas. Uma explicação para isso pode estar no efeito da gordura sobre a insulina. Segundo Luschek, líder do estudo, o excesso de gordura causa picos descontrolados de insulina no sangue, o que, por sua vez, atrapalha a sinalização entre os neurônios e, consequentemente, há uma redução no desempenho cognitivo. Além disso, a redução da memória episódica, como resultado do aumento do IMC, pode contribuir para o aumento de peso, já que, muitas vezes, pessoas com memória ruim não se lembram do que comeram e tendem a comer mais. Nós não estamos dizendo que as pessoas com excesso de peso são necessariamente mais esquecidas. Nossa descoberta pode significar que as pessoas com sobrepeso são menos capazes de reviver vividamente detalhes de eventos passados. Isso, por sua vez, pode prejudicar a sua capacidade de usar a memória para regular o consumo de alimentos, disse Lucy. Uma dica da autora é prestar atenção no que se come e evitar fazer refeições com distrações, como assistir à TV. Para os autores, embora esse estudo seja pequeno, os resultados mostram a necessidade de realizar mais pesquisas sobre os fatores psicológicos que podem levar à obesidade, revista Veja 2016. Então, mais uma vez, a ideia da mentoria aqui com vocês qual é? Olha o padrão que a gente está estudando. Geralmente um texto sem muito rebuscamento, não é um texto poético, não é um texto muito carregado de informações, embora esse texto aqui seja um pouquinho mais relacionado a uma parte científica, vamos lá. Mas você vê que eu não tenho muitos dados, né? Ele só fala a relação do IMC com o problema da insulina, que pode gerar a perda aí
dessa memória que ele chamou aí de memória relacionada, ele usou um termo específico aqui, a memória, tá vendo? Já tô com a memória ruim já. Aqui, ó, episódica, memória episódica. Bom, então, se você olhar o texto, ele é bem simples, bem tranquilo e cheio de informações. Eu tenho o costume né, quando eu vou lendo, eu vou fazendo algumas marcações que, por experiência de estudo, você vai falando, ó, isso aqui é algo que poderia ser perguntado, isso aqui é algo que eu achei interessante. E aí, o que que eu faço? Aí eu venho para cá, ó, eu faço isso aqui, são as anotações que todo mundo, geralmente, quando vai fazer a interpretação de texto, também faz. Então, eu peguei, ó, pessoas com sobrepeso. Por que que eu peguei aqui? Não sei se vocês lembram, a prova da SpaceX, caiu algo sobre sobrepeso. E lá deu aquela confusão, né? Pô, mas é maior, é menor, quer dizer... Então, eu, se bobear, acho que foi no mesmo ano. Então, é bom se ligar nisso daí, por quê? Porque você fala, pô, por que que falaram do MC nesse ano? Tantos concursos. Porque algum evento sobre MC teve naquele ano. Então, assim, coisas que a gente... Por isso que eu falei, o aluno não pode ser avoado, né? Vamos dizer assim, só ver aquilo que lhe interessa. Não adianta, aluno que quer passar em concurso, ele tem que estar ligado nas coisas que acontecem, tem que ler notícia, né? Tem que se embasar para você poder falar alguma coisa sobre, tá? Então eu destaquei, ó, pessoas com sobrepeso. Então, IMC acima de 25, considera já a pessoa com sobrepeso. Qual é a pessoa normal? Pessoa normal, o IMC dela, 18, né? E a obesa? Obesa, 51. Então, eu tenho essas informações. Em algum momento, isso aí poderia aparecer para mim no texto. Aí eu já tenho essas informações. Depois eu boto lá, ó. Os resultados mostraram que as pessoas com sobrepeso, então eu já sei que sobrepeso 25, e obesas já sei que é 51, que ele considera lá, então aqui ele está colocando um rangezinho um pouquinho diferente, né, de 25 a 30 e acima de 30, teve o pior desempenho de memória. Então, pô, se perguntar quem é que se deu mal no estudo, foi quem tinha o maior índice de IMC, ou estava com sobrepeso ou estava obeso. E os demais, ou seja, os que estavam considerados normais, não, né, tiveram um rendimento melhor, que é o que você pode entender. Se eles foram piores, os outros foram melhores. Isso é a inferência que você traz do texto, né? Pressupostos aí que você traz do texto, tá bom? Depois vem, ó, eles concluíram também que o rendimento caía conforme a MC aumentava. Então, conforme você tivesse mais MC, esse rendimento ia caindo. Depois eu coloquei aqui, ó. De acordo com os autores, esses resultados indicam que o aumento do MC pode levar a mudanças estruturais e funcionais do cérebro, que reduzem a capacidade de formar e recordar memórias episódicas. E isso é importante por quê? Porque olha o que eu destaquei em vermelho. A gordura afeta a insulina. E a insulina tem uma responsabilidade por causa dessa memória. Então, tem que tomar cuidado com a pergunta, porque elas estão intrinsecamente ligadas. Se a insulina influencia na perda de memória e a gordura influencia na insulina, então a gordura influencia na perda de memória. Tá dando para entender? Porque uma está ligada à outra. Então é bom ter esse tipo de raciocínio, tá bom? Aí ele vem explicando aqui, que eu classifiquei, e aí ele fala que, né, além disso, a redução da memória episódica como resultado do aumento do MC pode contribuir para o aumento de peso, tá? Já que muitas vezes, aí vai lá, pessoas com memória ruim não se lembram do que comeram. Então, aqui está o motivo de um sobrepeso, por exemplo. Poderia ser uma pergunta relacionada a sobrepeso. Por que que as pessoas ganham sobrepeso, que tem maior índice de MC? Por causa dessa situação, da perda da memória episódica. Então, não lembra a última vez que comeu, ou se faz muito tempo que comeu e acaba comendo novamente. Então, isso é algo que poderia ser perguntado. E no final ali, ó, a dica, veja, uma dica, não é a única, não é a que resolve. Uma dica, então isso tem que ser muito bem relacionado para que depois perguntas tipo, essa é a única dica, esse resolver o problema então. A pessoa, agora que se você comer não assistindo mais televisão, você não vai engordar mais, tá vendo? Ele pode perguntar assim, aí você, isso mesmo. Não, isso aqui é uma dica, não é solução. E, embora esse estudo esteja pequeno, os resultados mostraram a necessidade de realizar mais pesquisas sobre os fatores psicológicos que podem levar à obesidade. Ou seja, não tendo nenhuma conclusão de que isso realmente é o preponderante sobre a obesidade. Tudo bem, moçada? Tranquilo? Deu para perceber, então, essas anotações, né? Então, leia o texto pausado, né? Para você já ir pegando essa ideia do que vai acontecendo. E, claro, essas anotações, elas são feitas numa segunda leitura, moçada, tá? E muitas vezes você não tem tempo de fazer uma segunda leitura. Então, você lê o parágrafo, aquilo ali te chamou a atenção, você já anota. Você já faz ali um destaque para você, ok? Beleza? Vamos para as questões, então? Então, a gente já sabe mais ou menos o contexto do texto. E agora vamos para a primeira questão relacionada ao texto aí, né? A questão de número 1. E ele fala assim, ó. Com relação, né, aos resultados da pesquisa, marque V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta. Vamos lá, que vocês me dizem, ó. Pessoas com sobrepeso.
com o IMC entre 25 e 30. Essa informação é correta, está no texto. Tem menor capacidade de memorização do que as que têm IMC normal. Falso ou verdadeiro? Pela leitura que a gente viu aí, é verdadeiro, ok? O que a gente viu aí é verdadeiro, tá bom? Que ele realmente fala isso aí. Pessoas com sobrepeso, IMC entre 25 e 30, estão no range de sobrepeso e de obesos, que a gordura acaba influenciando na insulina e isso vai fazer com que ele perca a memória episódica. Então isso aqui é verdadeiro. Em comparação às pessoas de IMC normal, pô. Então, verdadeiro. Depois, quanto maior for o IMC, maior será o rendimento e a amplitude da memória episódica. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Ao contrário, né? Quanto mais IMC, mais gordura eu vou ter, a gordura vai influenciar mais ainda na insulina, mais perda de memória eu vou ter. Então, é o contrário aqui, tá? Então, a gente tá aqui com um V e com um F, tá bom? Beleza? E vamos lá. Próxima aí, ó. Claro, né, moçada? Olha só. Vamos ser esperto, né? Como eu falei, vamos aprender a fazer a prova. Olha lá as alternativas. A primeira é VF, a segunda é VV, a terceira é FV e a quarta é FF. Tchau, marca A e vai embora. Percebeu, moçada? Percebeu como se faz prova da especialista? Percebeu como é que você vai ganhar tempo, Daniel? Não adianta. Pô, você tem, agora tem que ter certeza do que você está fazendo, tá? Sim. Tenho certeza desse resultado. Com duas alternativas, né? Com duas respostas que você deu lá, você matou a questão e vai para a próxima. Isso é ganhar tempo. E a prova da especialista é assim o tempo todo, tá? Mas como a gente está aqui estudando, vamos lá. Pessoas com sobrepeso têm desempenho em testes de memória superior às que têm MC entre 18 e 24. Não tem como, pô, tá bom? Não tem como. É o contrário de novo, né? E o alto índice de MC está diretamente relacionado ao baixo desempenho cognitivo. Show, tá? O que tem reflexo na diminuição da memória episódica. Perfeito, isso aí tá no texto também, que é o desempenho em relação ao quem tem alto índice de IMC teve um desempenho pior, tá bom? Então, alternativa correta aí, alfa, né? Tudo bem? Ok. Podemos ir para a próxima? Sim. Tá bom. Sim. Vamos lá. Próxima aí, ó. Pode-se afirmar sobre o texto que... E aí vamos lá, ó. As pesquisas foram definitivas para solucionar o problema da pouca memória nos obesos. Opa, para e olha lá no final do texto. Lembra lá no final do texto que ele fala, ó, pesquisas ainda precisam ser feitas, precisam ainda fazer mais para chegar a uma conclusão definitiva. Lembra disso? Estava lá no finalzinho do texto. Então ele fala, as pesquisas foram definitivas. Não foram definitivas, tá? Aquele finalzinho do texto lá já diz isso para mim, tá ok? Depois, ó, novas pesquisas precisam ser realizadas para se obterem mais resultados acerca da relação entre memória e obesidade. Opa, coerente, tá? C, a pesquisa realizada em Cambridge foi apenas mais uma entre as tantas que já se fizeram sobre o assunto memória vezes obesidade. Não tem nenhuma relação disso no texto. Em nenhum momento no texto ele fala que foram feitas outras pesquisas neste nível, com este assunto, ok? Como é que se chama isso aqui? Isso aqui é extrapolar o texto. Extrapolação, não está no texto isso aqui. Então, Charlie está fora. E a delta, os resultados da pesquisa não sinalizaram uma significativa influência do IMC sobre a capacidade de memorização dos participantes. Não, indicaram sim. Só não foram definitivas. Deu para entender isso aí? E aí nós marcaríamos o que então? Tá ok? Então, resposta correta, bravo. Então veja, moçada, nada... Professor, mas você nem voltou lá no texto para ver isso aí. Eu não voltei no texto porque o que a gente leu e o que eu marquei já tá ajudando. Vocês perceberam? Tá? Mas se você não fez essas marcações, se não deu tempo de fazer uma segunda leitura, volta no texto e confirma, tá? É sempre assim. Ah, isso aqui tá fora do texto, isso aqui tá aqui, ó. É a mais próxima que eu tenho, tá bom? Terceira questão e última do texto. Pois não. Rapidinho. A gente vê a importância, né, da mentoria quando pega umas questões assim, porque, como o senhor falou, na prova da SpaceX caiu uma questão, um texto, né, sobre o assunto, gerou dúvida, a gente ficou lá um tempão discutindo questões, e assim, se eu pegasse de primeira vez um texto assim, primeira coisa que eu faria era excluir essa parte que tá cheia de dados científicos aí, de número, de não sei o quê, eu ia pular automaticamente isso, e depois eu poderia até ficar com dúvidas se caísse uma questão mais específica, né, igual foi na SpaceX. Então, assim, por causa da outra mentoria que a gente fez, assim que o senhor leu, a primeira coisa que eu fiz já foi ter um olhar mais crítico pro texto. É isso aí, essa é a ideia. Como que eles podem dificultar, né, se eles quiserem. Sim. Esses textos que trabalham um pouquinho com dados científicos, os dados não estão ali à toa, tá? Em algum momento ele pode ser usado, e normalmente tá? Então,
tem que estar assim, né? E, pô, é por isso que a mentoria ajuda, né? Porque é aquilo que eu falo, né? A questão que você acerta, ela é mais uma que você acertou, mas aqui você erra, ela te incomoda, né? Então ela faz você, opa, peraí, já errei isso aqui lá atrás, então vamos lá, vamos prestar mais atenção, mas é isso aí, a ideia é essa. Obrigado aí, Natália. Vamos lá, próxima e última questão do texto. Então, na prova do ano passado, na prova de 2022, tá? A última que nós fizemos, foram 4. Então, é aquilo que eu falei para vocês, né? A prova do especialista, ela gira nisso aí, ó. Um texto, não muito complexo, 4 questões, 3 questões sobre o texto e o resto vem da sua gramática, né? São 24 questões, então você vai ter 20 questões, pelo menos, aí, de gramática. Então, gramática pesada, tá bom? Vamos lá, ó. Segundo o texto, os pesquisadores chegaram à conclusão de que... Qual foi a conclusão que eles chegaram, né? O esquecimento é próprio dos obesos. Não, essa não pode ser uma conclusão, tá? Ela pode ser aumentada nos obesos, mas que é própria deles, porque quando ele fala própria, só para vocês terem uma ideia, aqui estaria a resolução, tá? Que eu faço, né? Vamos lá, aqui, ó. E aí eu destaquei essas palavras aí, ó. Olha lá, ó. Quando ele fala ela é própria dos obesos, então o esquecimento é dos obesos. Tá errado isso aí, pô. Tá vendo? Depois, ó, B, a diminuição da capacidade de memória tem como principal causa, lembra, ó? Tem como principal causa a distração durante as refeições. Lembra que ela fala uma dica para que você, né, associe que você realmente comeu, que, né, é você não se distrair. Essa é uma dica, mas não é a principal causa, tá bom? Lá ele não fala como principal. Depois, é típico apenas dos não obesos a baixa capacidade de reviver. Já era. A baixa capacidade de reviver não é típica apenas. O problema aqui é a palavra apenas, tá? Essa palavrinha aqui é que está pegando, tá bom? Essa palavrinha aqui não serve para esse texto, por quê? Porque quando ele diz aí ó, apenas, então só os obesos têm baixa capacidade. Não é assim, pô. Como eu falei, pode contribuir? Pode contribuir. Agora dizer que somente eles, né? Aí tá errado. E aí então fica a regulação do consumo de alimentos pelo obeso pode ser prejudicada pela falta de capacidade de usar a memória episódica. É isso aí. Essa é a conclusão do texto, né? Que ele fala assim, pô, se você tem um IMC de sobrepeso ou se você tem um IMC de obeso, a probabilidade de você, né, ter esse aumento é grande ou é possível por causa da perda da sua memória episódica. Então, assim, quem tem índice elevado tem perda de memória episódica, consequentemente, tem problemas em regular o que come, tá vendo? Então essa é a conclusão do texto normal, tá bom? Beleza, moçada? Ó, texto tranquilo, texto light. E agora vamos para as questões de gramática. Então vamos lá. Pra gente ganhar tempo, tá, moçada? Eu já resolvi essa prova ontem, e aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou jogar a questão para vocês, 3 minutinhos no máximo aí, resposta. Aí eu vou lá para a resolução e a gente discute a resolução, para eu não ficar escrevendo, porque aí demora mais um pouquinho. Tá bom? Então eu já deixei pronto para que a gente possa discutir. Claro, alguma coisa nova eu vou sim escrever, mas a ideia é que a gente seja um pouquinho mais dinâmico. E você gostou dessa mentoria? Se você quiser fazer parte dela, tem um link aí embaixo. Coloque seu cadastro aí que eu posso entrar em contato com você e você fazer parte aí dessa família da mentoria do professor Evan. Moçada, tranquilidade? Outra coisa, se você acha que de alguma maneira esse vídeo colaborou com você ou essa aula colaborou com você em algum aspecto, então compartilhe isso aí nas suas redes sociais, inscreva-se, tá bom? Ative o sininho aí para que as notificações te avisem toda vez que eu postar um vídeo assim como esse. E se você acha que valeu demais, coloca um valeu aí pra gente que isso só vai fortalecer o canal. Beleza, moçada? Forte abraço e até a próxima mentoria, se Deus quiser.